Oi, eu sou Júlia Soledade ou Júlia Soledarte. Você que não me conhece, eu pinto. Então fica o convite para você ver as minhas obras nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube, nos vídeos curtos. Tem ali alguns processos e esse é meu canal. A ideia desse canal é ser um espaço de troca, de reflexão, de provocações, de relato. Então, se você curte vídeo assim, pega uma água, pega um café e bama é ótimo, hein? E bora pro tema do vídeo de hoje, que é heteronormatividade compulsória. Eu escolhi falar disso porque é um tema que me atravessa pessoalmente. Então, vamos passar sobre o conceito, o que é, vou compartilhar alguns relatos para ilustrar a minha vivência com essa heteronormatividade compulsória. E é isso. Bom, o que é então essa tal de heteronormatividade compulsória, gente? Um conceito básico. Ela é a imposição social de que a heterossexualidade é norma, né? Então, numa visão em que ela nos molda desde cedo o modo como somos educados e representados na mídia, né? Como nós somos tratados pelas instituições ou até mesmo como nós nos enxergamos. O que isso quer dizer, Júlia? Quer dizer que a ideia de que o ser hétero é um padrão universal. Todos nós somos héteros, não existe pluralidade, não existe representatividade. E o compulsório vem no sentido de que possui um caráter obrigatório. Então, é obrigatório a heteronormatividade, é o normal, é o esperado, é o que todos são. Não existem outras coisas. Então, desde pequeno, a gente acaba ali ouvindo o que a gente deve ou não gostar, né? Somos instruídos a forma como deveríamos nos relacionar com o outro, e aí as relações heterossexuais são tidas como legítimas ou naturais, né? Do que as outras relações, os outros tipos de gênero também. Enfim. Então, como que isso se manifesta? Como que isso acontece, essa heteronormatividade compulsória? Cobranças na infância, na adolescente, no caso dos meninos. Já tem uma namoradinha, no caso das meninas. Já tem um namoradinho, cortando possibilidades, né, do que a criança ou adolescente está sentindo ali, né? Representação nos filmes e nas músicas, são só casais héteros que são mostrados, né? Que bom que a gente tem mudado aí algumas realidades. Existem até desenhos hoje, o Luca, que é um desenho bem fofinho, que mostra ali, né, uma atração entre, enfim, dois garotos. Então, isso é representatividade que vai contra essa heteronormatividade compulsória. Por quê? Na cultura, na mídia, na família, na escola, a gente reforça desde cedo que gostar do sexo oposto é o certo, o resto é errado, né? De forma explícita ou não. Enfim, isso acaba que apaga e reprime outras orientações sexuais, outros gêneros de se manifestarem. Então, menino não pode usar rosa, menina não pode usar azul. Isso acaba reprimindo a manifestação do nosso ser, porque nós sabemos quem somos e nós temos vontades, a criança tem vontades. Então, a gente partir do lugar que a gente pode imprimir as nossas vontades no outro, é muito cruel, né? Então, ressaltando aqui que não é só sobre gostar de homem ou mulher, é sobre expectativa, é sobre pressão, é sobre silenciamento, porque a partir do momento em que eu reprimo, oriento, proíbo, você está forçando um caminho de uma forma compulsória, é obrigatório, é uma regra, é o que é esperado. Enfim, posso fazer então um paralelo, trazendo agora aqui um relato pessoal, né? Desde pequena eu já sabia que eu era bissexual.
Eu só não sabia desse nome, eu só não sabia explicar, eu só não sabia colocar em palavras. Mas eu me recordo de uma vez que minha mãe, ainda ela estava viva, e ela me perguntou assim: de quem que você gosta na escola, tal? E eu mencionei o nome de uma menina, né? Pra quê? Eu fui ensinada e eu ouvi que eu não poderia falar isso, que eu tinha que escolher um menino. Isso é heteronormatividade compulsória, né? E aí, então, a partir daquele momento, todos os anos da minha vida, eu escolhia um menino para gostar, para que ninguém mais enchesse o meu saco. E a verdade é que eu não estava gostando daqueles meninos. Então, bem complexo, né? Eu passei a escolher, então, só para ter consciente ali uma resposta na ponta da língua, né? Então, isso é um reforço do que é a heteronormatividade compulsória atuando. Forçar uma criança a se encaixar no modelo que corresponde à vivência do adulto, né? Se talvez eu pudesse ter tido chance de manifestar: ai, que bom que você gosta da fulaninha, que bom. É isso, né? Às vezes, o meu gostar naquele momento talvez nem fosse a expectativa do adulto, do jeito romântico, né? Então, muito complicado. Um outro exemplo que eu quis trazer aqui sobre essa questão da heteronormatividade compulsória, eu li num comentário no Instagram de um meme: mulheres que bebem e beijam amigas não são bissexuais de verdade. Não consigo entender. E aí eu fui lá e respondi, né? O que acontece? A mulher, quando ela bebe, está num ambiente seguro, com menos repressão, ela permite que o desejo reprimido dela se manifeste. E aí ela acaba que beijando amigas ou experimentando um toque ali, né, homoafetivo, porque mulheres bissexuais vivem reprimidas com medo, com culpa, com vergonha. Posso falar do meu local de fala, né, com propriedade. E aí a gente só se permite experimentar isso em contextos onde o controle social está suspenso. Então, numa festa, num ambiente descontraído, o desejo reprimido, ele aflora e você acaba se permitindo vivenciar. Isso não quer dizer que você seja mais ou menos bissexual ou não. Isso quer dizer que você vive a heteronormatividade de forma compulsória em ambientes livres e que você tem a possibilidade de se manifestar, você se permite viver fora da heteronormatividade compulsória. Então, pessoas que são héteras, nem bebendo, nem na festa, nem em lugar nenhum elas vão ter atração por pessoas do mesmo sexo. Do mesmo sexo não, do mesmo gênero. Então é muito complicado, né? O quanto que falta a gente dar nome e entender que existe uma heteronormatividade vigente que nos reprime por falta de referência, por falta de representatividade, de diversidade, né? Então, é sempre bom a gente questionar. E se eu não tivesse sido forçada? E se eu tivesse me permitido viver aquilo que eu estava sentindo, né? Como uma pessoa bissexual. É muito complicado. Para fechar aqui um último relato, eu colocava minhas Barbies para fazer casal entre si e eu gostava bastante, eu ficava bem feliz. E eu lembro que eu fui repreendida por isso e me foi explicado que a Barbie só podia ficar com o boneco do Ken. E aí eu falei: eu não tenho Ken, pra quê, né? Eu acabei ganhando um monte de Ken e aí a situação foi resolvida. Heteronormatividade compulsória. A gente não muda o sentimento da criança, do adolescente, a gente não muda aquilo que a gente deseja, né? A heteronormatividade compulsória, ela nos coloca para um caminho que a gente acaba seguindo
para suprir as normas do que é esperado do normativo, do normal, do que acha-se que é normal, né? Então é muito complicado. Enfim, chegando aqui numa conclusão, essa heteronormatividade compulsória, ela cria feridas invisíveis, ela gera o autoapagamento do quanto que a gente se reprime e se apaga para caber nos moldes daquilo que é esperado de nós, culpa e confusão. Eu fiz bingo aqui. Bingo, né? Autoapagamento, culpa, confusão, feridas invisíveis, eu tive tudo isso porque a gente se sente culpado de estar indo contra do que é esperado, do que é normal. Parece que é errado gostar de alguém que é do mesmo gênero, né? Do que nós. Então, a homoafetividade, quando a gente não tem representatividade, parece que é algo errado, né? Então, reconhecer que a heteronormatividade compulsória é real, existe e é uma questão, é um passo importante para a gente viver com mais verdade e buscar por representatividade, seja em filmes, seja em livros, seja em desenhos, seja no que for, né? E aí só uma reafirmaçãozinha básica aqui, que a bissexualidade ela existe, ela é válida e não precisa de prova, né, para ser legítima. A gente precisa de representatividade para que as pessoas se sintam seguras de manifestar aquilo que vem de dentro. Por fim, eu vou fechar esse vídeo aqui com uma reflexão e acolhimento às vivências plurais para saber, e você, tem alguma história, tem alguma vivência em relação a essa heteronormatividade compulsória? Você já foi repreendido, reprimido, corrigido, né, para que você seguisse esse caminho dessa heteronormatividade? Eu sou muito feliz hoje, aos meus 30 e poucos anos, de estar me desfazendo de rótulos que me foram impostos. Esse termo para mim é novo, eu ouvi ele recentemente, né, o que é heteronormatividade compulsória, eu comecei a ler a respeito, e aí eu pensei, é um tópico importante para ter mais conteúdos por aí, para que a gente possa se questionar, né, da diversidade e pluralidade que a gente quer ver no mundo. É isso. Para você que ficou comigo até o fim, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima.